Olá a todos, tudo bom, pessoal? Já veneraram o mito hoje? Então vamos lá. Eu vou fazer um vídeo aqui muito importante, principalmente para quem gosta de estudar teologia, que eu vou falar um pouco sobre regras de interpretação. Algumas eu já mostrei aqui nesse canal, mas eu vou mostrar outras e muita coisa diferente também. Tá, então é um vídeo muito importante para quem gosta de teologia, acho que vai ser interessante. Deixa eu só fazer uma introdução aqui primeiro para explicar o porquê desse vídeo. Esse ano, conforme eu já falei, eu vou postar menos nesse canal. Primeiro por questões de tempo, né? Eu estou fazendo outros projetos e eu não dou mais conta de ficar postando direto. Tem umas coisas que eu preciso decorar, tem outras que eu preciso escrever. Eu tenho meu outro canal de humor, que é o meu principal, né? Que pelo menos me dá alguma coisinha de AdSense, então às vezes não dá tempo de eu ficar postando tanto nesse canal. Esse canal nunca foi meu prioritário. E segundo que nesse canal eu tenho mais de 700 vídeos. Esse dia eu estava organizando aí alguns vídeos. Eu tenho muitos vídeos, então eu acho que eu já falei praticamente de todos os tópicos, né, de teologia. Trindade, Satanás, preterismo, batismo, anticristo, tudo que você imaginar eu já falei nesse canal. Então quando surge algum assunto novo que eu não falei ainda, eu faço um vídeo, que nem aquele lá que eu fiz, o último antes desse, se o sol parou na batalha de Josué, porque era um tema que eu não tinha abordado. Então quando é algum tema novo, é claro que eu posso pausar, fazer um esbocinho assim e fazer um vídeo. Agora, ficar fazendo vídeos repetidos também não vale a pena, entendeu? Tem muito tema aqui que eu já abordei nesse canal. Muitas pessoas, inclusive nos comentários, elas pedem para eu fazer vídeos sobre temas que eu já falei, inclusive. Então, antes de pedir algum tema, principalmente quem é novo no canal, ou quem veio lá porque o Geraldo falou do meu canal, faça uma pesquisa na caixa de pesquisa do YouTube, que às vezes eu já falei sobre o tema que a pessoa pediu. Basta você digitar o nome do canal mais o tema. Por exemplo, analisando as escrituras mais Satanás. Por exemplo, aqui, eu estou com o YouTube aberto aqui para mostrar para vocês. Deixa eu diminuir aqui, senão não vai caber aqui na tela de captura. Ó, aqui é o YouTube, página inicial. Ah, Ronaldo, fala sobre anticristo. Você digita aqui o nome do canal, ó, analisando as escrituras, e digita o tema que você quer ver. Por exemplo, ó, anticristo. Dá um enter. Aparece aqui, ó. Os primeiros vídeos são os meus, ó. Tá vendo? Tudo sobre isso. Então muita coisa que as pessoas pedem, principalmente quem é novo no canal, eu já abordei aqui no YouTube. Então é só digitar aqui, ó, o nome do canal, mais o tema que a pessoa quiser. Pode ser qualquer tema teológico, preterismo, dispensacionalismo, sei lá o que. Então é só digitar e pronto, aparece na tela inicial, tá bom? Deixa eu só dar um destaque aqui para as pessoas verem. Pronto. Eu também tenho, além disso, o blog. O blog está no canal, na aba do canal. É só você teclar na imagenzinha do canal aqui, ó. Deixa eu ir aqui pro meu canal para vocês verem. Ó, meu canal. Aqui, ó, nessa aba do canal, ó, tem aqui, ó, blog. Aqui está o link do meu blog, tá bom? Não precisa... Que muitas vezes as pessoas perguntam: qual é o seu blog, Ronaldo? É só ir no canal, pronto. O blog tem vários esboços que eu já abordei aqui no vídeo, e outros que eu não fiz vídeo, mas que são artigos que eu fazia antes, que eu comecei escrevendo antes de fazer vídeo. E eu também tenho os e-books, né, que eu disponibilizo para quem quer ver os esboços dos vídeos ou os artigos. Recentemente eu tenho tentado passar alguns esboços dos vídeos para o blog, tá? Então muitas vezes quando as pessoas pedem algum esboço, às vezes já está no blog, tá? O blog está linkado no canal, basta ver a capa do canal ou digitar aí, ó, Exégese Original, blogspot.com. É esse blog aqui, ó, analisando as escrituras, tá? O endereço dele é exégesoriginal.blogspot.com, acho que dá para ver aqui em cima, ó, Exégese Original, tá bom? E, deixa eu continuar aqui, ou digitar analisando as escrituras no Google, que é o primeiro que aparece. E os e-books que eu tenho são esses aqui, ó, que às vezes as pessoas me perguntam. O Apocalipse já aconteceu, onde eu mostro a visão preterista do Apocalipse, a análise crítica do Novo Testamento, que é praticamente um esboço da série de vídeos que eu fiz aqui no canal, onde eu faço uma análise bem detalhada do Novo Testamento, e Jesus antes de Jesus, que também já tem uma série aqui nesse canal, tá bom? E para não cristãos, né, porque esses aqui eu limito um pouco, que é a farsa do Novo Testamento e o Apocalipse secreto, mas esses aqui eu evito disponibilizar, tá? Porque esses aqui vai prejudicar ou ofender a fé de quem é cristão, tá bom? Então não insista, a não ser que a pessoa já não seja cristão mesmo. Os e-books eu não tenho cobrado pelos e-books quando as pessoas me pedem, principalmente pelo WhatsApp. Mas como é final de ano e algumas pessoas têm 13º salário, eu costumo geralmente pedir uma contribuição no final do ano. Então eu vou deixar os dados bancários na descrição desse vídeo, tá? Caso alguém queira e possa colaborar. Até porque eu sei que esse ano foi um ano difícil, foi um ano que teve pandemia, muita gente ficou aí prejudicado, vivendo de auxílio do governo. Mas como periodicamente às vezes as pessoas falam: ah, Ronaldo, quanto que é o e-book? Eu queria colaborar com você, não sei o que. Então eu vou deixar os dados aí na descrição do vídeo. Se alguém quiser colaborar com alguma coisa, fique à vontade. Quem não quiser e não puder,
a amizade continua a mesma, tá bom? Até porque eu não faço questão. É só porque é final de ano, geralmente eu faço isso, tá? E como o objetivo desse canal é teologia, eu reuni algumas das principais regras de interpretação da Bíblia para qualquer um poder fazer a sua própria análise, respeitando as regras de hermenêutica e exegese. Como eu sempre digo aqui nesse canal, eu não quero que as pessoas pensem como eu quero que as pessoas pensem. Então, seguir regras de hermenêutica vai ajudar qualquer um que está vendo esse vídeo aqui poder pegar uma Bíblia e conseguir fazer uma interpretação mais honesta, mais correta, mais verdadeira do texto bíblico. Vamos começar com o termo exégese. Exegese é a interpretação de um texto bíblico ou jurídico. Inclusive, advogados usam muito esse termo, né? Exegese. Mas no caso da teologia, o objetivo do exegeta é tentar entender o que o autor quis transmitir. É basicamente isso. Se um autor da Bíblia escreveu um livro, você vai tentar entender o que ele quis transmitir quando ele escreveu aquilo. E muitas pessoas comentam aqui no canal que eu não sou cristão, que eu não considero Paulo apóstolo, etc. Ah, Ronaldo, você fez um vídeo sobre Paulo, mas você falou que Paulo não era apóstolo. Então essas pessoas não sabem o que é exegese. A verdade é essa. Quem faz esse tipo de comentário já está no canal errado, né? Para começar, tem que ir para canal de igreja. Porque exegese é interpretar o que o autor quis transmitir, independente de crença. Eu não preciso acreditar em Paulo, Jesus, Moisés, Davi, etc. para interpretar os seus livros. Eu estou fazendo uma análise exegética de um texto. E o texto existe. A Bíblia existe. O livro existe. Você pode chegar em qualquer loja e comprar um livro físico. Bíblia. E a Bíblia existe. E o trabalho do exegeta é esse. É interpretar o que está no livro. Não acreditar. Acreditar são outros 500. Cada um acredita no que quiser. Mas a função de um exegeta é interpretar o que está escrito no livro. Tá bom? Então a melhor exégese é justamente essa. Porque um teólogo que não tem crença, ele não vai colocar a sua crença sobre o texto porque ele não tem a crença. Ele vai ser honesto. Ó, Paulo escreveu aqui isso, pronto. Ele não vai tentar distorcer o texto, fazer um marabalismo, ou querer colocar a sua visão pessoal. Os teólogos que fazem isso, que colocam a sua crença sobre o texto, eles não fazem exegese, eles fazem uma exegese, que é quando você tenta colocar a sua crença sobre o que o autor escreveu. Então o teólogo, que assim que nem eu, que é imparcial, que não tem crença, ele vai fazer uma análise mais honesta sobre o que o autor escreveu. O exegeta não precisa acreditar. Você pode fazer uma exegese de tudo, até com o gibi do Hulk. Eu não preciso acreditar que o Hulk existe para tentar entender o que o Stan Lee quis demonstrar numa história. Posso pegar uma história lá dos Vingadores, ó. Aqui o Stan Lee quis mostrar que o Tony Stark, porque ele bebeu demais, ele aprontou e quase não salvou o planeta. Beber errado. Beleza. Eu estou fazendo uma exegese de uma história fictícia. A mesma coisa é a Bíblia. Eu não preciso ter a crença para poder fazer uma interpretação bíblica. Ao contrário, quanto menos crença o teólogo tiver, mais honesto ele vai ser. Inclusive isso no judaísmo é chamado de midrash, né? Fazer um midrash sobre um texto. Só que na teologia a gente chama de exegese, tá? Mas é a mesma coisa. Então vamos à primeira regra. A Bíblia é só um livro, tá? Tenha isso em mente. A Bíblia é acima de tudo um livro, que nem eu acabei de falar. Existe o livro, você pode ir lá comprar, pode pegar, pode usar como calço da sua mesa, pode usar na sua igreja, pode dar para alguém de presente, pode jogar fora. Ela é só um livro. Assim como tem um atlas, tem um livro de história, um livro de matemática, um livro de geografia, a Bíblia é acima de tudo um livro, tá? É isso que as pessoas têm que ter em mente. Então, independente da crença pessoal de cada um, a Bíblia é um livro escrito por homens. Porque ali aquelas palavrinhas não foram parar no papel sozinho. Foram homens que pegaram uma pena, tinta e foram escrevendo. E isso é inegável. É que tem pessoas que idolatram a Bíblia. Eu digo, não, a Bíblia é um livro que foi escrito por homens. Você acreditar que esses homens foram inspirados por Deus ou não, é um direito de cada um. Que receberam mensagem pelo Espírito Santo ou não, também é um direito de cada um. Mas independente disso, dessas crenças, continua sendo um livro escrito por homem. Ah, Ronaldo, Paulo recebeu mensagem do Espírito Santo. Tudo bem, você acredita nisso, é um direito seu. Mas Paulo pegou uma tinta e um papel, um papiro, e ele foi escrevendo aquilo que ele recebeu como revelação. Então, independente dessas crenças, ela continua sendo um livro. E o que a gente analisa na teologia é o que está escrito no livro, independente desses conceitos aqui, tá bom? Portanto, se uma pessoa escreve algo, como nesse exemplo aqui de Paulo, o objetivo dessa pessoa é transmitir uma mensagem, independente de ter sido uma revelação divina ou não. Aí vai da crença de cada um. Mas o objetivo da pessoa ter escrito, ter colocado no papel, era transmitir uma mensagem. Por isso o teólogo exegeta, ele vai analisar de maneira imparcial o que o autor quis transmitir. Por que ele escreveu isso? Por que Paulo falou aqui de julgo desigual? Por que aqui Paulo falou de não tenhais, por exemplo, esposa, etc e tal? Então não importa se aquilo foi uma revelação divina ou não para o teólogo. Importa que ele vai tentar entender o que o autor escreveu.
no livro, no papel, tá bom? Então, se para você que está vendo esse vídeo agora a Bíblia se interpreta pelo Espírito Santo, ou deve-se ter a crença para analisar a Bíblia, desculpa, então esse vídeo não é para você. Você já pode pausar o vídeo aqui e vai para um canal de um padre, do pastor, de quem você quiser, da sua crença, porque isso não é teologia, tá? A teologia crítica é isso, é você interpretar o que o autor escreveu, tá? Independente de crença, ou independente de outros fatores, que nem, por exemplo, Ronaldo, você falou que Paulo não foi apóstolo, mas você está falando aqui de Paulo. E daí? Eu estou interpretando o que Paulo escreveu, independente se ele foi apóstolo ou não, se ele foi o Papa, se ele foi um rei, se ele foi um sacerdote, não me importa. Eu estou interpretando o que o autor escreveu. Se você não entende isso, já para o vídeo aqui e vai para um canal de um religioso, tá? Lá eles interpretam com o Espírito Santo. Então vamos agora a algumas regras de hermenêutica. Quando não se usam regras de hermenêutica, de interpretação, cada um pode interpretar a Bíblia como quiser e da maneira que quiser, desrespeitando o que o autor quis transmitir. Aí não dá. Que nesses dias eu tive até uma discussão aí no outro grupo, né, que o rapaz falou que eu colocava a minha interpretação sobre o texto. Eu falei, não, eu estou interpretando o que o autor escreveu. E isso é hermenêutica. Senão, cada um pode entender como quiser. Por isso que existem N vertentes de igrejas hoje em dia. Não só no Brasil, mas no mundo, nos Estados Unidos. Todas seguindo exatamente o mesmo livro. Ué, a Bíblia não é o mesmo livro, pessoal? Não é o mesmo livro do católico, do protestante, do adventista, do TJ, do batista? Se é o mesmo livro, por que tem esse leque de denominações? Por que não tem só uma igreja? Por quê? Porque se eles dizem que a Bíblia se interpreta espiritualmente, então o Espírito Santo era para dar a mesma interpretação para todos eles. Ó, Metodista, Maranata, Aliança, CGB, Sara, Universal, Nova Vida, fora um monte que não está aqui nessa imagem. Mas não é o mesmo livro? Por que não é a mesma interpretação? Porque cada um sai pregando coisas diferentes, umas contra as outras, inclusive em dogmas e conceitos. Por exemplo, os TJs falam que Jesus não é Deus, as outras falam que é. Os adventistas falam que a lei não foi abolida, os outros falam que foi. A Igreja Católica fala que Maria é Santíssima, os outros falam que não, e assim por diante. Ué, mas não é o mesmo livro? Por que então tem essa salada mista aqui? É porque nenhum deles estuda. Imagina que você é Paulo, por exemplo, no exemplo hipotético. Aí você escreve que o céu é azul. Você não ia achar legal que várias pessoas dissessem que você falou que o céu é amarelo, vermelho ou verde. Você escreveu lá, o céu é azul. Pronto. Mas não é isso que acontece. Ó. Aqui na Bíblia está escrito uma coisa, mas cada um desses aqui difere em alguma coisa na interpretação. É isso que acontece com a Bíblia. São os mesmos livros, exceto a Bíblia Católica, que tem 6 livros a mais, né, que são deuterocanônicos, mas isso é irrelevante. São as mesmas canonizações, mas cada igreja dá uma interpretação diferente, principalmente pela falta de estudo. Por isso que fica essa bavel. Eles não seguem regras de interpretação. A Bíblia não foi escrita em português e nem em 2020. Mas hoje cada um compra uma péssima tradução, né, que é a tradução da tradução da tradução, a Ferreira de Almeida, entende como quer e sai pregando. É isso que acontece. Por isso que vira esse leque aqui. Ó. Tem lugares aí no Brasil que chega a ter corredor da fé, né, onde uma rua tem uma igreja do lado da outra. Cada uma pregando uma coisa diferente da outra. E é o mesmo livro. Na verdade, quem mais desrespeita a palavra de Deus são eles mesmos. Quando alguém fala assim pra mim, você não é cristão, Ronaldo, você não pode interpretar a Bíblia. Ué, mas eu interpreto pelo menos o que está escrito na Bíblia, inclusive no Novo Testamento. E esses aqui, ó, que são cristãos, eles fazem uma salada mista. Eles não respeitam o que está escrito. Então, é irônico, né? A regra dos 3 Qs, eu já mostrei aqui em outros vídeos. O que é a regra dos 3 Q, Ronaldo? É quem escreveu, quando escreveu e o mais importante, para quem escreveu. Isso é a regra dos 3 Q em teologia. Os livros da Bíblia eles tinham destinatários em suas épocas específicos e muitas vezes suas mensagens são usurpadas por outras pessoas. Vamos ver um exemplo aqui hipotético, tá? Só um exemplo hipotético. Vamos supor que eu escreva um e-mail para uma moça chamada Ana. Eu mando um e-mail para ela. E aí nesse e-mail eu falo que eu acho ela é bonita e que eu sou apaixonado por ela. Eu escrevo assim: ó, Ana, eu acho você linda. Eu sou apaixonado por você. Legal. Isso aqui eu escrevi para essa Ana, Ronaldo. Um exemplo hipotético. Aí a sobrinha da Ana se chama Cláudia. Não é nem o mesmo nome dela, é Cláudia. Aí por acaso ela vê esse e-mail e ela pensa que eu estou falando dela. E ela pensa que eu estou apaixonado por ela. Ela sai dizendo para todo mundo: olha, gente, o Ronaldo me ama. Olha o e-mail que o Ronaldo me escreveu. Ó. Ana, eu acho você linda e sou apaixonado por você. O Ronaldo me ama. Ai, o Ronaldo está apaixonado por mim. Vem cá, eu não escrevi aqui o nome Ana, pessoal? Ó, Ana. O nome da sobrinha dela é Cláudia. Por que ela ia dizer que era para ela se o meu e-mail foi específico para Ana? Ela estaria certa?
Foi para ela que eu escrevi o e-mail? Não, ela estaria sendo uma usurpadora. Ela está pegando uma mensagem que não foi para ela e está dizendo que foi para ela. Ou seja, uma pessoa mentirosa, usurpadora. O mesmo vale para a Bíblia. As pessoas pegam mensagens que são específicas, com destinatários específicos, e aplicam para si, sem pudor nenhum. São pessoas que mentem e usurpam uma coisa que não é para elas. Umas por crença, claro, eu respeito pessoas mais humildes, e outras por desonestidade, por má fé. Vamos continuar aqui, só tomar uma água aqui, que eu já estou com a garganta seca de tanto falar. A Bíblia, como dizia o padre Quevedo, ela é um livro para se buscar mensagens, valores. Tentar atribuir a si coisas destinadas a outras pessoas é como nesse exemplo aqui, ó, da Ana e da Cláudia. É uma usurpação apenas. E usurpar algo que no fundo você sabe que não foi destinado para você é desonesto. Por exemplo, aqui Tessalonicenses, ó, Paulo escreveu assim, ó: nós, o que é nós? É Paulo mais os Tessalônicos. Não é isso a primeira pessoa do plural, do português ou em qualquer língua? Nós, os que ficarmos vivos, ele determinou um tempo aqui, Paulo e mais alguns ficariam vivos. Seremos arrebatados juntamente com eles, aqueles que ele falou antes, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos, é plural. Estaremos, Paulo não está se colocando aqui no grupo? Sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Quem escreveu Tessalonicenses? O primeiro aqui, ó, quem escreveu? Foi Paulo. E para quem Paulo estava escrevendo essa epístola? Era para uma igreja futura, para 2000 anos depois? Qual dessas aqui, ó? Era para a igreja maranata, era para presbiteriana, era para calvinista, era para aliança, era para os TJ? Para quem que Paulo estava escrevendo? Essa epístola de Paulo tem um destinatário. E quem é o destinatário dessa epístola de Paulo? Os Tessalonicenses. Então, quando Paulo diz aqui nós, ele está falando eu, Paulo, o Paulo, mais vocês, os Tessalônicos. Ele não está falando com ninguém de uma igreja futura. Então por que os cristãos de hoje, né, milênios depois, dizem que é sobre eles que Paulo está falando? Se Paulo se colocou aqui no grupo de arrebatado, ó, nós. Por quê? Você lembra do exemplo ali da Ana que eu falei do e-mail? Ó, nós. É a mesma coisa. O Paulo escreveu específico para essa comunidade aqui, ó, Tessalonicenses. Paulo se colocou no grupo. Chega 2000 anos depois, um pastor compra uma Ferreira de Almeida e fala, ó, Paulo está falando da gente, amadinho. Nós vamos ser arrebatados no futuro. Vem cá, isso é loucura, pessoal. É o mesmo que esse exemplo aqui do e-mail. Eu mando um e-mail para uma moça chamada Ana, aí uma outra chamada Cláudia, que eu nem conheço, fala que é para ela. Vem cá, não é desonestidade? É usurpação, desonestidade. Paulo não falou com nenhuma igreja futura aqui. Ele mesmo se colocou no grupo. Um outro exemplo aqui, ó, João 14:13. E quando eu for, aqui é Jesus falando, eu vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Quem que é esse vós aqui que Jesus está falando, pessoal? Alguém sabe? Vós. Vós em português moderno seria vocês. Ó, e quando eu for, eu vou preparar para vocês um lugar. Tá, mas quem que é esse vocês aqui que Jesus está falando? Ou vós? Não é os apóstolos? Jesus está falando aqui com uma igreja futura? Ele está falando com uma igreja que ia surgir 2000 anos depois, ali na esquina, baseado numa Ferreira de Almeida? Eu acho que não. Então o autor João, que nem eu falei no começo, independente se ele foi inspirado pelo Espírito Santo ou não, aí vai da crença pessoal de cada um, se ele escreveu aqui vós, ele estava tentando transmitir para os leitores dele que Jesus estava falando com pessoas específicas, os apóstolos. Eu não posso pegar esse vós aqui, ó, e jogar para 2000 anos depois e dizer que Jesus está falando da minha igreja. Ah, Jesus está falando da gente, pessoal. Ele vai vir e vai levar a gente de volta. Não é isso que o autor escreveu. Se fosse, para que o autor ia escrever então? O autor mentiu, ele errou, o autor era esquizofrênico, não tinha entendimento. E aí? Não, na verdade as pessoas que querem usurpar coisas que não é para si. Simples, o texto não está falando de nenhuma igreja futura aqui. Aqui na 2 Tessalonicenses, Paulo falou aqui, ó, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, e de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus. Eles falam que é o anticristo que vai vir no futuro. Tessalonicenses foi escrita antes do ano 70, quando o templo ainda estava de pé. Isso segundo evidências internas, né, da datação. Inclusive essa daqui é uma das epístolas mais antigas do Novo Testamento, que é a 2 Tessalonicenses. Ela é anterior até aos evangelhos. Então de que templo que Paulo estava falando aqui, ó? Que esse homem ia se sentar no templo de Deus. Era de um templo futuro, pessoal? Ah, é o templo do anticristo, Ronaldo.
O anticristo vai vir, vai dominar todo o planeta e vai fazer um templo futuro. Tá, então por que Paulo não falou aqui no templo futuro? Qual é o indício aqui de que Paulo falou de um templo futuro? Porque Paulo falou de um templo que havia na época que ele estava escrevendo. O autor não falou de um templo futuro. Senão ele diria assim, ó, se assentará como Deus num outro templo que virá depois desse. Mas não é isso que Paulo falou. Por isso que é importante quem escreveu, quando escreveu e para quem escreveu. Porque senão se evita esses anacronismos. Então boa parte da teologia, escatologia cristã, com todo respeito, ela se baseia em usurpação de coisas específicas que não eram para eles. Todas essas igrejas aqui fazem isso. Ó. Eles pegam coisas específicas que não eram para eles e saem pregando como se fossem para eles e para os fiéis. Todas elas. É tudo uma usurpação. Com todo respeito, mas é. O Dr. Severino Celestino, da Universidade Federal da Paraíba, ele costumava dizer um provérbio judeu que diz assim: ignorar a mensagem do texto e pregar coisas que não é para si é o mesmo que um homem no campo fazer uma colheita, só que em vez de pegar o grão, ele pega a palha e deixa o grão lá. Não adianta nada. É o mesmo que as pessoas fazem. A Bíblia é para você buscar mensagens e valores para a sua vida. Agora, você ignorar essas mensagens e pegar coisas assim específicas que não é para você, é o mesmo que você pegar a palha e deixar o grão lá no jardim. Não adianta nada, tá bom? Regras da própria Bíblia. Isso aqui eu sempre mostro nos meus vídeos das aulas, né? A Bíblia mesmo traz duas regras que eu sempre uso aqui nos meus estudos. A primeira é essa daqui, ó, de Coríntios, que diz assim, ó: que em nós aprendais a não ir além do que está escrito. Então, por que eu não posso ir além do que está escrito? Ah, não, Amadinho, eu tenho que interpretar com o Espírito Santo. Não. Aqui foi o próprio Paulo que falou, não foi o Ronaldo, tá? O autor aqui de Coríntios, ele disse: não vai além do que está escrito. Isso é exegese. Você vai interpretar o que o autor escreveu. Se cada um puder interpretar a bobagem que quiser, então para que eles escreveram? Então o próprio Paulo está dizendo aqui, ó, não vai além do que está escrito. E a segunda aqui na segunda epístola de Pedro, onde ele fala que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Ou seja, eu não posso particularizar nada da Bíblia. Eu tenho que entender o que o autor quis transmitir. Logo, não se pode ir além do que o autor escreveu ou se criar uma interpretação própria. Correto? Não é o que está escrito aqui? Só fazer uma pausinha aqui. Bom, continuando aqui, deixa eu só ver se eu não deixei pausado. Pronto. Tá, pausa. Tá certo. Então, por exemplo, aqui ó, 70 semanas, aqui não é o Ronaldo falando, aqui é o autor do livro de Daniel. E aqui nessa passagem, segundo o autor, é um anjo explicando para Daniel a profecia. Tá? Então não é o Ronaldo que está falando, ó. Eu não escrevi a Bíblia, tá? 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Qual era o povo de Daniel? Eram os brasileiros, eram os americanos, eram os japoneses? Eu acho que não. E sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão e dar fim aos pecados. Aonde que está o intervalo aqui em Daniel? Ó? Aonde que o anjo falou? São 69 semanas, depois vai ter um intervalo de 2.000 anos, aí a última semana é para outro povo, para outro lugar. Foi isso que o anjo falou aqui, pessoal? Eu acho que não. Aonde diz que a última semana seria para o mundo inteiro e para o fim dos tempos? Mas quase todas as igrejas fazem isso, principalmente as que são futuristas, todas. Elas dizem que aqui o anjo errou, que aqui foi 69 semanas, aí haveria um intervalo de 2.000 anos que não tem no texto, e aí a última semana seria para o mundo todo, onde viria o anticristo. Peraí, mas não diz aqui a Bíblia que você não pode ir além do que está escrito, pessoal? Não está aqui em Coríntios, ó, 4:6? Pedro não falou aqui que nenhuma profecia é de particular interpretação? Então por que eles fazem essa palhaçada e esse malabarismo de separar a semana de Daniel e jogar a última para o futuro e universalizar? Que o próprio anjo não disse isso, de acordo com o autor aqui do livro. E aí, como é que fica? Isso é desonestidade. Outro exemplo, ó. Então proferirás este provérbio contra o rei da Babilônia, Isaías 14:4. O autor não está dizendo aqui, ó, que o provérbio era contra o rei da Babilônia? Por que chega no versículo 12 eles mudam e falam que era o diabo? Ué, não está escrito aqui, ó, que não pode ir além do que está escrito? E aí, como é que fica? Mas a maioria das igrejas fazem isso. Aqui, ó. O autor do texto não recebeu uma mensagem diretamente de Deus destinada ao rei da Babilônia? Não foi Deus que falou aqui para Isaías, ó, proferirá este provérbio contra o rei da Babilônia? Aonde que Deus falou que seria contra o diabo? Aonde que tem uma interrupção no texto? Agora destinará este provérbio contra o diabo. Não tem no texto. Essas pessoas vão além do que está escrito. Então isso aí, na verdade, eles vão contra as próprias regras que a própria Bíblia traz.
O diabo lê a Bíblia? Ah, não, amadinho, o versículo 12 em diante é sobre o diabo, então o diabo lê a Bíblia? Eu acho que não. Aqui mais um exemplo, 1 João 2,18. Filhinhos, eu lembro do Erisvaldo quando eu leio o João. Filhinho, já é a última hora, filhinho. E como viste que veio o anticristo, também agora, não 2000 anos depois, muitos, não uma pessoa só, mas muitas, se têm feito anticristos. Por isso, por onde conhecemos que já é a última hora, naquela época, quando o autor estava escrevendo. Então por que eles falam que o anticristo vai ser um líder global que vai vir no futuro, se ele já estava no mundo aqui na época de João e eram vários? Inclusive eu já fiz um vídeo específico sobre isso. E aí, como é que fica? Eles vão além do que está escrito e eles particularizam uma interpretação. Ou seja, quem vai contra a própria Bíblia não sou eu, o Ronaldo agnóstico, é os próprios cristãos. Porque tudo isso daqui que está escrito na Bíblia deles, eles não aceitam. Não, você está errado, você não tem o Espírito Santo, amadinho, você é carnal, não sei o quê. Ué, ser carnal então quer dizer, ser espiritual então é distorcer o que o autor escreveu? E como fica isso aqui que Paulo falou? E aí? Então quem mais distorce a escritura são os próprios cristãos, porque eles não aceitam o que está escrito. Eu aceito, eu não acredito, eu aceito. Ó. João escreveu isso aqui, eu aceito, numa boa. Ele escreveu que o anticristo estava no mundo há 2000 anos atrás, na época dele, e que eram muitos, beleza. Eu que não sou cristão, aceito. Eles que são cristãos não aceitam o que está escrito. Eles têm que adaptar a Bíblia à sua crença. E aí depois vem Malafaia da Piti, quando um pastor falou que a Bíblia tinha que ser atualizada. O cristão já atualiza a Bíblia todo dia, na interpretação. Texto sem contexto é pretexto para heresia. Quem nunca ouviu isso aqui do meio gospel, né? É quase um chavão. E isso eu concordo com eles. Ó. Texto sem contexto é pretexto para heresia. Todo texto da Bíblia tem que ser contextualizado. Senão se destoa muito do que o autor quis transmitir. Por exemplo, 2 Coríntios 3,6. Aqui Paulo falou assim, ó, porque a letra mata e o espírito vivifica. O que os cristãos dizem? Os mesmos que usam esse chavão aqui. Eles dizem que a letra mata é que você não pode estudar a Bíblia, a teologia. Ah não, amadinho, você tem que interpretar a Bíblia espiritualmente, porque a letra mata e o espírito vivifica. Mas vem cá, é disso que Paulo está falando aqui em Coríntios, pessoal? Vamos ler o versículo todo, ó. O qual nos fez, nos incluindo Paulo, ele se coloca no grupo aqui também. Inclusive é o estilo paulino, né? Escrever bem pessoal, se colocando no grupo. Nos fez também capazes de sermos ministros de um novo testamento. Então Paulo está falando do quê? De uma nova aliança, um novo pacto, um novo testamento. Um novo testamento não da letra, mas do espírito. Aí Paulo faz uma separação. Lembra que eu já mostrei aqui nesse vídeo de versículos que contradizem, né, para mostrar coisas diferentes? Então Paulo fala de um novo testamento. Tinha um testamento da letra e um testamento do espírito. Ou seja, uma aliança feita na pedra, na letra, na lei, e uma aliança feita no espírito. Aí Paulo fala que a letra mata, ou seja, o primeiro pacto, e o espírito, que seria o segundo pacto, vivifica. Então é disso que Paulo está falando. Aonde que Paulo está falando aqui que você não pode estudar a Bíblia, o que tem a ver com interpretação de Bíblia? Aonde? Então eles mesmos que dizem isso, ó, que texto sem contexto é pretexto para heresia, eles mesmos fazem isso. Eles pegam um texto sem contexto, isolam aqui uma parte do versículo e jogam heresias, como se ninguém pudesse estudar a Bíblia ou teologia. Aí é lamentável. Malaquias 3, 8, 9. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. Em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim roubais. Sim, toda esta nação. Outro exemplo de texto fora do contexto. Eles dizem que aqui, quem não dá o dízimo está roubando a Deus. Porque o profeta aqui no Malaquias, o autor desse livro aqui, ó, ele disse que quem não dá o dízimo está roubando a Deus. Mas será que ele disse isso mesmo? Quem é o vós aqui no texto de Malaquias? Ó, vós me roubais. Quem é? Vamos ver no capítulo anterior. Ó sacerdotes, este mandamento é para vós. Vós, o que é o mesmo termo. Ó, vós. Então quem que estava roubando a Deus aqui? Era o fiel aqui do Brasil, 2000 anos depois, da igrejinha? É o Zé Pinguinha, é a Dona Maria? É o trabalhador? Não. Era o próprio sacerdote. Então vamos voltar à regra dos 3Q? Quem escreveu, quando escreveu e para quem escreveu? Malaquias está escrevendo para uma igreja futura? Não. Malaquias está escrevendo para não-judeus? Não. Malaquias está falando que o pobrezinho hoje aqui do Brasil que não dá o dízimo está roubando a Deus? Não. Malaquias está dando uma bronca nos sacerdotes, porque os sacerdotes estavam roubando a Deus.
E aqui os sacerdotes estavam roubando toda a nação. Não era a nação que estava roubando a Deus, eram os sacerdotes que estavam roubando a Deus e a toda a nação. E aí, como é que fica o texto sem contexto é pretexto para heresia, que os evangélicos falam tanto? Aqui não vale? Vamos contextualizar Malaquias então? Malaquias não está falando com nenhum fiel de nenhuma igreja futura. Ele está dando uma bronca nos sacerdotes, que faziam exatamente o que os sacerdotes dessas igrejas fazem hoje. Roubam a Deus e roubam os fiéis. Porque o dízimo era destinado aos pobres, à viúva, ao necessitado. O sacerdote de hoje é o mesmo desse aqui da época de Malaquias. Ó. É ele que está roubando a Deus. Tá? Mais um exemplo aqui. Ó. João 8, 41, 44. As pessoas pegam esse trechinho aqui. Ó. Vós tende para o pai o diabo. Ah, os judeus são filhos do diabo, amadinha. Fazem até estudos inteiros baseados nesse pedacinho de versículo. Ué, mas texto sem contexto não é pretexto para heresia? O que está rolando aqui em João? Que eu já mostrei em vídeo também. É uma briga. Está Jesus brigando com os fariseus. Esse é o contexto. E há trocas de ofensas mútuas. Tanto que os fariseus falam para Jesus, ó, nós não somos filhos da fornicação. Aí Jesus fala, vocês são os filhos do diabo. Não é uma troca de ofensa? Então por que eles tomam aqui uma ofensa como literal, como se os judeus fossem filhos de um ser maligno chamado diabo? E aqui não. Ué, então Jesus é filho da fornicação? Ué, se eles podem isolar metade de um versículo e tirar do contexto, então vamos fazer o mesmo. É claro que os dois jeitos estão errados, né, pessoal? Eu não posso ignorar o contexto. Aqui é um contexto de briga, onde Jesus e os fariseus estão ali batendo boca, né, e se exaltando e se ofendendo. Eu não posso pegar uma ofensa e querer literalizar ou fazer um estudo baseado numa ofensa. Um último exemplo aqui, ó, eu via Satanás como um raio cair do céu. Vem cá, vamos ver o contexto de Lucas 10? Do que Jesus está falando aqui, o autor? O autor está falando que Jesus mandou 70 discípulos pregarem, impar, impar. Eles são bem-sucedidos, eles voltam e comemoram. Aí Jesus fala, eu via Satanás cair do céu como um relâmpago. Vem cá, tem a ver com o contexto, se eu pegar aqui como um ser espiritual de verdade? Oi Jesus, tudo bom? A gente foi um sucesso. Todo mundo aceitou a sua palavra. Ô filhos, que bom que vocês foram bem. Ah, eu vi o diabo cair do céu, sabia? Não tem nada a ver, pessoal. Aqui, na verdade, Jesus está falando que viu os inimigos do evangelho se curvarem perante o sucesso dos pregadores. Tá? Então, como eles mesmos dizem, texto sem contexto é pretexto para heresia. Anacronismo. Suponhamos que eu escreva hoje um livro dizendo que o Bolsonaro é bom e é chamado de mito. Em 2020, muitas pessoas chamam o Bolsonaro de mito. Mito, mito. Só isso. É o que eu escrevi hoje aqui em 2020. Então, um exemplo hipotético. Daqui a uns séculos, alguém pega esse meu escrito e diz que o Bolsonaro fazia milagres. O Ronaldo falou que o Bolsonaro era um mito. Então é claro que o Bolsonaro fazia milagres. Ele curava pessoas, ele dava cloroquina para emas, ele era um ser mitológico. Vem cá, foi o que eu disse? O que eu disse foi só isso daqui, ó, do amarelo para trás. E aí, como é que fica? Então não importa o que o autor posterior disse. Se eu não disse aquilo, pessoal, não importa. Então um livro posterior, ele não pode destoar do que o autor anterior escreveu, porque isso é anacronismo. É você querer usar o que veio depois para interpretar o que veio antes. Senão é meramente a visão distorcida daquele autor. Por exemplo, Gênesis. Gênesis é mais antigo que o Novo Testamento. E Gênesis fala aqui de Melquisedeque. Olha o que Gênesis fala. Melquisedeque, rei de Salém. Pronto. Só isso. Ele era um rei de um lugar chamado Salém. E ele era sacerdote de um Deus Altíssimo, que era uma divindade chamada El Elyon. Pronto. Só isso. Ele teve aqui uns afagos com Abraão, trocaram dádivas. Um abençoou o outro, beleza, acabou. Não vai além disso. Aí quando chega no livro de Hebreus, que é posterior, o autor já traz toda uma descrição de Melquisedeque. Ó. Ele fala que ele era o rei de Salém. Beleza, ó, rei de Salém. Mesma coisa. Sacerdote do Deus Altíssimo. Beleza, sacerdote do Deus Altíssimo. Aí ele fala que Abraão deu dízimo de tudo. Mas espera lá. O autor de Gênesis não diz isso. Não tem Abraão aqui no texto hebraico. Da onde que Hebreus tirou isso? Fala que Melquisedeque era sem pai, sem mãe, sem genealogia e não tinha princípio nem fim de vida. Nem fim de vida, ele não morreu? Então Melquisedeque não tinha nem pai nem mãe, ele era o quê? Ele era um Deus? O autor de Gênesis disse isso? Não. O autor de Gênesis não foi além disso. Eu posso ir além do que está escrito, como disse lá Paulo? Não. Melquisedeque não teve princípio nem fim de dias, então como que ele nasceu? Então se ele não morreu, ele está vivo até hoje. Cadê ele? Cadê o Melquisedeque?
Então não dá, pessoal. O autor de Hebreus que veio depois é meramente concepções distorcidas que ele tem, mas que não bate com o autor anterior. Isso é anacronismo. Então o Novo Testamento é uma parte, a parte do Novo Testamento, do mesmo livro, perdão, da Bíblia. Não se pode usar o entendimento dos seus autores em detrimento dos autores anteriores, porque muita coisa que o Novo Testamento traz, os autores não tinham em mente. Aqui, ó, por exemplo, o Novo Testamento falou que Jesus nasceu de uma virgem para se cumprir o que foi dito pelo profeta: a virgem conceberá e chamá-la-ão de Emanuel. Vem cá, o nome de Jesus é Emanuel? Ele era chamado de Emanuel lá do primeiro século, ou segundo a Bíblia, segundo alguma fonte? Não, porque o autor do Velho Testamento não disse nada disso. O autor do Velho Testamento estava falando com Acás. Aqui, ó, Acás, o rei Acás. Aí o profeta fala para ele: pede para ti um sinal, rei Acás. O rei Acás não quer pedir um sinal. Aí ele fala: o mesmo Senhor vos, ó, o vos aqui, ó, vos dará um sinal. Eis que a jovem está concebendo na época do rei Acás e dará um filho. Pronto. Então eu não posso usar o entendimento do Novo Testamento, porque o Novo Testamento destoa do Velho Testamento. Isso é anacronismo. Eu posso até tentar entender a intenção do autor em fazer isso. Por que o autor quis fazer essa associação? Mas eu não posso jamais querer usar um livro que veio depois para interpretar um que veio antes, porque esse é anacronismo e até desonesto. Outro exemplo aqui, ó, a matança dos inocentes. Segundo Mateus, isso aconteceu para cumprir uma profecia, ó, do Egito eu chamei meu filho. Só que você vai lá em Oséias, ele não falou nada disso. Ele está falando de Israel, quando Israel era servo no Egito. Ó. Quando Israel era menino, eu amei, e do Egito eu chamei meu filho, Israel. Simples. A matança dos inocentes. Mateus fala aqui, ó, se cumpriu o que foi dito por Jeremias, né, que Raquel chora seus filhos, que eles não existem. Tá vendo, amadinha? É o cumprimento de uma profecia. Só que quando você vai lá em Jeremias, ele não estava profetizando nada. Quando ele fala aqui dos filhos que não existem, ele está falando dos judeus que foram dispersos, foram levados para a Babilônia. Tanto que ele fala aqui no outro versículo, ó, eles não existem em Israel, pois eles voltarão da terra do inimigo. Então isso aqui é meramente um anacronismo. É querer usar o livro posterior para interpretar o livro anterior. Então, se um livro ou testamento posterior vale para explicar de uma forma diferente o entendimento do autor anterior, então o Alcorão é verdade, porque o Alcorão é posterior e o Alcorão diz que ele é a verdade. Ué, então por que os cristãos não seguem o Alcorão? Já que eles usam o Novo Testamento para tentar explicar e distorcer o Velho Testamento, então eles deveriam usar o Alcorão também, porque o Alcorão é depois do Novo Testamento. E o Alcorão destoa em muito do Novo Testamento. Então vamos seguir o Alcorão. A regra que eu sempre falo aqui no canal: a Bíblia não foi escrita em português. O Velho Testamento foi escrito basicamente em hebraico. Eu digo basicamente que tem trechos em aramaico, tá? Como Daniel, etc. E os autores do Novo Testamento escreveram em grego. Portanto, utilizaram equivalentes, né, dos termos em hebraico. Ou seja, quando você está escrevendo numa língua que não é a sua, você tem que usar um termo equivalente. Um exemplo, em inglês. Se eu for falar assim, eu vou escrever assim para uma mulher: ah, eu sinto saudade sua. Não tem saudade no inglês. Essa palavra não existe em inglês. Só tem em português. Então eu tenho que usar um equivalente. I miss you, quer dizer, eu sinto sua falta. Eu sinto sua falta é o equivalente de saudade. Então é assim que funciona de uma língua para outra. Logo, qualquer termo em grego que tem na Bíblia, no seu Novo Testamento, ainda que você está usando uma tradução, você deve primeiro ver o significado em hebraico. Por exemplo, ó, fé. Tudo isso aqui eu já mostrei em vídeo, tá, pessoal? Fé em hebraico é emuná, que é fidelidade. Não é acreditar, é fidelidade. Mas o grego traz um equivalente, que é pistes. Só que pistes no grego já tem um sentido diferente. Pode ser acreditar, ter fé e também fidelidade. Aí fica uma pergunta: o autor do Novo Testamento, quando ele usa esse termo, qual desses três sentidos ele estava usando? No sentido de acreditar ou de ser fiel? Porque lembrando que ele estava usando o Velho Testamento como base. E no Velho Testamento o sentido era de fidelidade. Logo, com certeza, se ele usou um equivalente, o sentido deveria ser o mesmo. Não no sentido grego de ter fé, de acreditar em algo, mas no sentido grego de ser fiel. Inferno, o grego usa Sheol, que significa literalmente sepultura. Basicamente isso. O hebraico, perdão. Já o grego usa o equivalente, Gena. Por isso que lá em Atos 2, Pedro fala assim: e deste profetizou Davi: não deixará que o teu santo veja a corrupção e teu corpo fique no inferno. Jesus foi para o inferno, pessoal? Não. O que Pedro estava falando aqui era da sepultura, porque é isso que diz lá no Salmo de Davi.
Então, quando o grego usa um equivalente, deve ser o mesmo equivalente do Velho Testamento: sepultura. Inclusive o Gena, aqui no grego, né, já mostrei num vídeo também, era um lugar onde se queimava lixo lá em Israel, né? O antigo Vale de Rinom, tem toda uma história por trás. Satanás, no Antigo Testamento, era só um inimigo, adversário, até humanos mesmo. Que nem o rei Salomão, ele fala que Deus levantou um inimigo para ele. Era um ser humano, uma pessoa, um Satã. Só que o Novo Testamento traz um equivalente, né? Satanás. Só que em Satanás, no grego, já tem um outro sentido, é um ser espiritual. Mas será que a intenção do autor do Novo Testamento era falar de um ser espiritual? Ou era meramente usar um equivalente aqui do hebraico? Eu acho que ele estava usando só um equivalente. No Velho Testamento, conceitos, por exemplo, de salvação e punição eram referentes à vida terrena mesmo. Salvação de algum perigo e condenação à morte. Então vamos trazer um exemplo para os dias de hoje, só para vocês entenderem. Mais um exemplo hipotético. Imagina que você tenha arrumado problemas aí com um bandido no seu bairro e o cara quer te matar. Eu vou te sentar o dedo, parça. Aí você pede ajuda para a polícia. O policial fala: olha, eu vou te proteger, mas você tem que ficar aqui na delegacia. Se você ficar aqui na delegacia, eu vou te salvar do bandido. Mas se você voltar para casa, ele vai te mandar para a cova. Você vai morrer. O que o policial está falando? Se ele ficar na delegacia até eles prenderem o bandido, ele vai garantir a sobrevivência dele, a vida física dele. Ele não vai ser assassinado, não vai ser morto. Basicamente isso. Dá para todo mundo entender aqui, né? Agora imagina uma interpretação disso usando equivalentes que tem outros significados. Olha, se você acreditar, aí aqui já não é mais ficar, é acreditar, na polícia, eu vou te salvar no céu, no mundo espiritual. Já não é a sua vida física que vai ser salva, vai ser no mundo espiritual. Mas se você não acreditar, você vai para o inferno, para um lugar de tormento eterno. Vocês notaram a diferença? É claro que na verdade aqui é a mesma coisa, só que aqui eu estou usando equivalentes para mostrar para vocês que quando você muda de um equivalente de uma língua para outra, você muda a interpretação e o sentido do que o autor quis transmitir. É isso que as pessoas fazem. As pessoas pegam o Novo Testamento em grego, que usa equivalentes, e elas entendem assim. Elas entendem que ali estão falando de céu, de inferno, de anjos, demônios, um montão de coisas que na verdade são meramente isso aqui, ó, equivalentes dos mesmos termos em hebraico. É basicamente assim a diferença na interpretação. Anjo é basicamente mensageiro. Pecado é basicamente uma falta. Expiação é o pagamento por essa falta. Não é tirar o pecado, é só pagar. Dízimo é uma unidade de medida. Basicamente isso. O devorador, que os pastores falam, é só um gafanhoto. Abrir as janelas do céu é chuva. Chuva física mesmo. Diabo é só um acusador. Lá, Jesus escolheu 11 apóstolos e um diabo, né? João 6,70. Não é um ser espiritual. E casa do Senhor é só um lugar dentro do templo. Então todas essas interpretações que você vê por aí desses pastores, pessoal, com todo respeito, é só enganação e ignorância bíblica. É gente que não estudou nada da Bíblia, não tem conhecimento bíblico e quer interpretar de qualquer jeito, tá? Quem gosta de teologia, evite isso. A Bíblia não foi escrita em 2020. Sempre falo isso aqui também no canal. Por quê? Eu vou dar um exemplo que eu já dei aqui 500 vezes, mas para quem é novo vai ser bom. Imagina que o pneu do meu carro fure no meio de uma estrada. Aí eu mando uma mensagem pelo celular dizendo: resgate, eu preciso de um macaco para trocar o pneu. Essa é a frase que eu escrevi no WhatsApp. Ó. Eu preciso de um macaco para trocar o pneu. Qualquer brasileiro entende que eu estou falando de uma ferramenta hidráulica. Vocês sabem o que é um macaco, né? Muita gente aqui já usou, pelo menos uma vez na vida. Agora imagina isso traduzido literalmente para uma outra língua, séculos seguintes, de pessoas que não usam macaco como referência para uma ferramenta hidráulica. Esse povo poderia entender que eu queria literalmente um animal, um macaco para trocar o pneu. Não, amadinho, está na Bíblia. Olha lá, em 2020 o Sr. Ronaldo escreveu que ele precisava de um macaco. E o macaco era um animal comum no Brasil. O Brasil tinha muita selva. Então deviam haver macacos adestrados que trocavam pneu. Está na Bíblia. Você precisa ler mais a Bíblia, amadinho. Ia ser o Malafaia da vida do futuro. É claro que ia ser extremamente desonesto e ignorante, né, pessoal? Não teria sentido algum. E o mesmo acontece com a Bíblia, que utiliza expressões da sua época. Que nem aqui, ó, macaco é uma expressão nossa aqui do Brasil. Nem era chamada assim antigamente. E a Bíblia também tem expressões da sua época que eu não posso traduzir ou querer interpretar literalmente, porque a Bíblia não foi escrita em 2020. Como por exemplo aqui Coríntios 5,5. Eu já mostrei aqui, ó, que Paulo fala: ó, seja esse tal entregue a Satanás, para que seja salvo no dia do Senhor. Como é que eu vou salvar alguém entregando para Satanás? Isso aqui é meramente expulsar alguém da comunidade, é excomunhão. Mateus 8,22. Jesus fala: deixa os mortos sepultar os mortos. Como é que o morto vai sepultar um morto? Isso aqui era meramente uma expressão da época.
Também já tem um vídeo sobre isso. Mateus 26:34. Antes que o galo cante, me negará 3 vezes. Não tinha galo na casa do sumo sacerdote. O galo era considerado uma ave até imunda no judaísmo do primeiro século, porque o galo fazia muita sujeira. Então aqui era meramente uma expressão. Esses 3 exemplos aqui, dentre outros, são expressões da época. E mesmo assim as pessoas querem literalizar. Não, o galo realmente tinha um galo lá que cantou. Não era um galo, pessoal. É o mesmo que eu pegar aqui o macaco e achar que realmente eu preciso de um animal, um macaco, para trocar o pneu. Entendeu? Não dá. Traduções. A Bíblia passou por muitas traduções e algumas palavras perdem o sentido ou se alteram com o tempo. Um exemplo que eu sempre dou aqui, ó. Imagina que eu encontro um documento lá na Casa Branca do século XVII. Inclusive aqui escrevi Casa Branca, dizendo que George Washington estava gay na Casa Branca. The Mr. Washington was gay today in White House. Pronto. Eu posso dizer que o George Washington era homossexual, pessoal? Claro que não. Porque a palavra gay em inglês, ela passou por mudanças. E até décadas atrás ela não tinha essa conotação de homossexual. Inclusive eu escrevi nesse artigo que eu pus no blog, eu coloquei o Marvin Gaye, foi um erro, tá, pessoal? Que o nome do cantor é Gaye com E, não é gay, tá? Mas tinha antigamente até gibis para criança com esse nome, era Captain Gay. Eu não achei aqui, mas tinha. E até a bomba de Hiroshima tinha escrito nela aqui, ó, Enola Gay. Ó, a bomba era gay, era homossexual? Era uma referência a homossexuais? Lá na bomba que caiu no Japão? Não. É porque essa palavrinha gay aqui, até um século atrás, ela não tinha nada a ver com homossexual. Era alegre, feliz, espontâneo, solto, livre. Tinha vários sentidos, ela foi mudando com o tempo. Depois os gays começaram a usar essa palavra e hoje em dia é quase impossível você desassociar o termo gay de um homossexual. Então se eu achar um documento do século passado dizendo que um americano era gay, não tem nada a ver com homossexualidade, porque eles usavam essa palavra. Até em canções natalinas, parece que tem aquelas mais antigas. Ah, eu tô gay hoje. I'm so gay. Scream today. Não tem nada a ver com homossexual naquela época. Hoje tem. Então a mesma coisa a Bíblia, pessoal. A Bíblia passou por traduções e as palavras vão mudando com o tempo. Por exemplo, aqui ó, Romanos 10:4. Ao fim da lei é Cristo. Todo mundo fala desse versículo. É a mesma palavra aqui de Pedro. Ao fim da fé é a salvação. Então se eu virar ateu eu vou ser salvo? Claro que não. É que o fim da lei é Cristo ali, a palavra telos, ela é fim de finalidade, objetivo. Não é fim de terminar algo, é fim de ter um objetivo. Se eu falar assim para vocês, o meu canal tem por fim ensinar teologia. Eu não estou dizendo que meu canal acabou, estou dizendo que ele tem um objetivo, um fim. Porque essa palavra fim, em português, ela mudou com o tempo. Ela não tem mais o mesmo sentido de um século atrás. Então a maioria dos pregadores e pastores, eles não fazem uma análise da terminologia das palavras. Eles agem como se os autores tivessem escrito hoje. Por exemplo, aqui, ó. Isso aqui eu já vi o irmão Rubens falar e agora os marcionitas estão voltando, né? O grupo do Alexandre tem um monte de marcionista. Eles acham que o Jeová era o falso Deus, porque eles pegam uma Bíblia em português, eles não estudam isso daqui, ó, terminologia das palavras. Aí eles acham então que Deus veio revelar o Pai verdadeiro. É um barato esse pessoal. Aqui, ó, então falou Salomão. O Senhor disse que habitaria nas trevas. Viu só, amadinho? Está na Bíblia. Deus disse que ele habitaria nas trevas. O Deus do Velho Testamento era mau, era o Jeová, era o Deus das trevas que mandou matar fulano, beltrano, não sei o que. Aí fazem toda uma bobologia, né, com todo respeito, mas é isso, baseado numa tradução. Ignorância, não conhecer os textos, não querer estudar a Bíblia. Aí criam tudo isso. Agora, por que está dizendo isso aqui em Crônicas, Ronaldo? O termo Arafel, em hebraico, significa nuvens densas, não é trevas. As Bíblias traduzem como treva porque até um tempo atrás em português era o equivalente de nuvem densa. Era mais fácil. Mas não quer dizer que a palavra tem o mesmo sentido que tem hoje. Por isso que eu falei que as traduções afetam o sentido aqui, ó. Enola Gay. A mesma coisa. Quando a Bíblia fala que Deus habita nas trevas, é que ele habitava numa nuvem densa. E não é que ele morava na nuvem. É que quando Deus aparecia lá para Moisés, uma nuvem cobria, né? Para Moisés não ver a face de Deus. É basicamente isso. Tanto que quando Salomão faz o templo, lá uma nuvem, enche o templo, lá não sei o que. Aí Salomão fala, Deus habita nas trevas, porque era uma nuvem. Basicamente isso, uma nuvem escura, tá bom? Acréscimos. Nem tudo que está na Bíblia é original do autor. O final de Marcos, a mulher adulta, como a Joanina. Já mostrei isso aqui, inclusive tem no meu blog, tá? Os acréscimos da Bíblia. A Bíblia tem um monte de acréscimo, para quem não sabe. São construções dos pais da igreja. Logo, é necessário se fazer uma exegese para verificar se aquilo que a Bíblia diz
realmente estava no escrito mais antigo ou no mais próximo do original. Tem pessoas que Deus sabendo que tem o Biblework, que é uma ferramenta, né, que mostra os papiros, tal, e dá para você saber o que tinha e o que não tinha, se era um papiro uncial ou não, se é um texto crítico ou bizantino e assim por diante. Então você tem todo um aparato crítico. Eu, no caso, eu recorro muito a Bíblias de estudo e pesquisa, porque eu não tenho aquele programa, ele é muito grande, eu não tenho como instalar. Mas eu recomendo que se faça sempre uma exegese crítica, para ver se aquilo realmente é original do autor ou um acréscimo posterior de um copista, um pai da igreja, etc. Por exemplo, ó, João 3 e João 4. Mesmo livro, mesmo autor, está na Bíblia de qualquer um. No capítulo 3 fala que Jesus batizava. No capítulo 4 fala que Jesus não batizava. E aí? Jesus batizava ou não? Como é que fica? E depois falam que a Bíblia não tem contradição. É claro que, segundo o aparato crítico, esse versículo 4 aqui é um acréscimo, tá? Jesus, segundo o autor, ele batizava assim. Então, por isso que é bom você fazer uma análise exegética do texto, porque muita coisa são acréscimo, e a menos que haja uma contradição grotesca como essa, ninguém vai aceitar. Eu vou dar uns exemplos para vocês. Lucas 9, esse trecho em amarelo aqui é acréscimo. Ó, vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir almas, mas para salvá-las. Na verdade, o texto de Lucas, segundo o aparato crítico, ele só dizia que Jesus repreendeu eles e foram para outra aldeia. Pronto. Simples. Marcos 9:29. Essa casta de demônio não sai a não ser com jejum e oração. Esse jejum aqui é acréscimo, tá? Não está em Marcos. Então por isso que é bom se fazer um aparato crítico. Fora que aqui é só alguns exemplos, mas tem um monte de acréscimo. Eu tenho um artigo no blog sobre acréscimos, tá? Se alguém quiser ver. Deixa eu ver quanto tempo já está esse vídeo, meu Deus. Quase 1 hora de vídeo. Coincidências fonéticas. O ser humano tem um número limitado de fonemas, isto é, sons vocálicos. A gente não consegue ir além do nosso ba, bebi, bobu, enfim. A gente não consegue criar novos fonemas. Então, mesmo que as línguas tenham as suas próprias fonéticas, haverão sempre coincidências. Por exemplo, meu nome é Ronaldo, mas todo mundo me chama Rony. Beleza. Rony em português não significa nada, é só Rony. Não tinha lá aquele cantor, o Rony Von, não tinha aquele humorista Rony Cócegas que fazia Calma Cocada. Até aquela velha surda da praça era o Rony Rios. É só uma abreviação de Ronaldo em português. Mas em inglês, essa fonética, não a palavra, mas a fonética Rony, significa querido. Então eu não posso dizer que a intenção dos meus pais era essa, porque eles não sabiam nada de inglês. É só uma coincidência fonética. Da mesma forma, a Bíblia tem termos que se assemelham a outras fonéticas, mas é só coincidência. Não quer dizer que um tem origem no outro, que um se inspirou no outro, que um é uma usurpação do outro, como algumas pessoas fazem por aí. Por exemplo, amém. Amém é um acróstico. O que é um acróstico, Ronaldo? Acrósticos são formas textuais onde a primeira letra de cada frase ou verso forma uma palavra. Por exemplo, Tanakh. Tanakh é a palavra Torá, que é lei, Neviim, que é os profetas, e Ketuvim, que é os escritos. Pega-se a primeira letrinha de Torá, que é o T, a primeira letrinha de Nevim, que é o N, e a primeira letrinha de Q, que é o K, só que em hebraico, né? E aí se forma Tanakh. Simples. É o Velho Testamento. Isso é um acróstico. Então, Tanakh é um acróstico de Torá, Nevim, Ketuvim. A palavra Amém também, ela é um acróstico. Ela vem da frase El Melel Neeman, que significa Deus, meu rei, é fiel, para cumprir o que prometeu. Só que a palavra em hebraico é composta da letra Aleph, que ela começa com Aleph, né, em hebraico, que nem Elohim. Emen, perdão, que é de Melech, e o Nun, de Neeman. Simples. Aí pega Aleph, Men, Nun, fica Amém. Logo, é uma fonética que é semelhante à forma aportuguesada do deus Amon-Ra. Aí tem pessoas que falam, tá vendo? Cada vez que você fala Amém, você está falando de Amon-Ra. Não, mas o nome de Amon-Ra em egípcio não é Amon. Tem outra fonética. É só uma forma aportuguesada. Então fica parecido. Então eu não posso dizer que Amém e Amon tem uma coisa a ver com outra, porque é só uma coincidência fonética. Mas tem pessoas que fazem isso. Elas pegam a coincidência fonética e dizem que um tem origem no outro. Sendo que, segundo os egiptologistas, Amon nem é Amon. Amon só é Amon em português. Oxalá, né, que até a Sandra comentou esses dias no grupo que ela viu na Bíblia. Oxalá vem do árabe. Inclusive não tem na Bíblia, né, só em português. Quando os muçulmanos dominaram a Península Ibérica, é uma expressão parecida com Amém, inclusive, que significa se Alá quiser. Inshallah. Você lembra daquela novela O Clone? Inshallah. Então, aportuguesado ficou Oxalá.
Mesmo nome de uma divindade das religiões afro, é só uma coincidência fonética. O outro exemplo, o Oxalá que eu estou falando aqui é do Candomblé, tá, pessoal? Da Umbanda. Não é a mesma coisa, é só uma coincidência fonética. Na Umbanda tem Oxalá, e no português nós temos Oxalá, que é uma portuguesação de Inxalá, ou seja, se Alá quiser. Um outro exemplo é Israel, né, que alguns associam aos deuses egípcios, né, Isis, Ra-El. Não tem nada a ver, é só uma bobagem, é uma coincidência fonética. Os egípcios não tinham nada a ver com El. El era o deus dos cananeus, não tinha nada a ver com os egípcios. Ou o deus Esos também, né, que algumas pessoas, esse aqui, ó, que algumas pessoas acham que tem a ver com Jesus. Não tem nada a ver. Um outro termo também, Krishna, que algumas pessoas falam que Krishna é de Krishna que veio o nome Cristo. Mas Krishna, o deus dos hindus, também tem sido associado, mas o nome Krishna tem outro sentido, significa negro, escuro. Krishna não tem o conceito que tem o termo Christos em grego, que é Salvador, iluminado. Não, é até o oposto, né? Krishna no sânscrito é negro, escuro. Tá bom? Então eu vou finalizar aqui o vídeo. Quando se obedecem regras, pessoal, de interpretação, consegue-se entender melhor o que os autores quiseram transmitir. Tá? Essas são as regras que eu recomendo para todo mundo que gosta de estudar da Bíblia. Hoje, infelizmente, cada um compra uma Bíblia em português e interpreta do jeito que quer. Por isso que tem uma igreja em cada esquina pregando cada uma coisa diferente usando a mesma Bíblia. Por isso que a maioria dos pastores não estudam a Bíblia, tá? Agora, esse esboço aqui está no meu blog. Podem olhar lá, podem ler e podem usar. E tirem suas conclusões. Como eu falo sempre, eu não quero que ninguém pense como eu quero que as pessoas pensem. Porque aí vocês analisando, seguindo essas regrinhas aqui, respeitando tudo isso, vocês vão ser mais fiéis e honestos ao que os autores quiseram transmitir. Tá bom? Paz a todos.